pessoas, tudo bem com vocês? Eu acabei de ver Duna Parte 2. E aí, Gaveta, é isso tudo que estão falando? E você que tá com medo de spoiler, calma, eu não vou dar spoiler nenhum hoje, tá? Vou falar sobre o filme, falar de algumas coisas técnicas, falar muito sobre o diretor Denis Villeneuve, que eu gosto demais, mas eu não vou entregar nada pra estragar o filme. Por mais que a pessoa tenha ou não tenha lido o livro, não interessa. O que eu posso dizer do filme é o seguinte: é um espetáculo audiovisual. É lindo e maravilhoso, mas não é pra todo mundo. O que eu posso dizer é que o filme é excelente do ponto de vista técnico, é uma história excelente adaptada de um livro já excelente, e isso é uma maravilhosa desculpa pra eu falar sobre o cinema do Villeneuve. Eu me senti muito cult agora. Vamos falar sobre o cinema do Villeneuve. Eu gosto muito dos filmes do Denis Villeneuve. Eu acho que vários aspectos que estão comuns na filmografia dele estão presentes nesse filme. Explica muito a frase polêmica que ele falou recentemente. Muita gente comentou que o Villeneuve falou que o diálogo é ruim. Eu odeio diálogo. E aí teve um certo ódio da galera lembrando de filmes com diálogo. Eu tenho uma forma de se ver esse comentário dele que eu acho que é legal. Deixa eu falar um pouco de Duna Parte 2 pra vocês entenderem tudo depois da vinheta. Bom, deixa eu começar logo falando do que eu achei do filme. Lembrando que é sem spoiler, tá? Mas achei não apenas um filme excelente, eu achei um novo clássico da ficção científica. A minha opinião! É um filme que eu achei bem melhor do que o primeiro. E olha que o primeiro já era muito bom, não só porque ele tem um senso de conclusão, mas eu senti um propósito maior na história. Em tudo, na verdade. Até nas escolhas estéticas, em tudo. E eu vou dissertar mais sobre isso. Mas por que no início eu falei assim, não acho que é um filme pra todo mundo? É um filme mais nerdão, sabe assim? E eu sei que vai ter uma galera aqui que gosta de Duna, que vai ficar queime o Gaveta, mata esse desgraçado. Eu entendo a raiva de vocês, mas vamos lá. O Duna, ele não é tão amigável para o povão. Pô, mas Star Wars é. A começar até pela estética de direção. O jeito que o George Lucas começou a dirigir Star Wars e depois os outros diretores que vieram, é um cinema muito mais pipoca do que o cinema do Denis Villeneuve, que é bem mais sisudo. Pensar no amanhã e depois, não sei o que lá. Reflexivo, as pessoas param e falam. Só isso daí já dá uma afastada em grande público. Mas ele tem todo um lance alien estranho que não é tão amigável pra galera que não curte esse tipo de estética, sabe assim? Seres, os Harkonnen, Bom, mas tem também Avatar, mas Avatar é um filme bem pipoca, se você for parar pra ver. O Duna já não é tanto, né? O Duna tem coisas esquisitas que simplesmente são esquisitas e é pra você levar a sério e às vezes não é. Teve uma hora no filme que eu quase comecei a rir no cinema, que assim, todo mundo levou a sério, tipo, normal, é um alienígena. Mas o vilão, a gente já viu o barão da casa Harkonnen, né? Cara, tem uma cena que ele tá voando, ele parece uma bexiga. Ele parece um balão com cordinha. Ele chega a estar com a cordinha pendurada de pessoa e tá lá ele lá. Não sei o que lá, não sei o que. Aí devia ter alguém pra ficar empurrando ele de volta pro lugar. Não sei o que lá, não sei o que. E era tipo um balão voando. Era muito estranho, sabe? Eu fiquei com vontade de ir. Eu ia rir. Todo mundo sério, assim, vendo o filme. Eu achei muito estranho, sabe assim? Tem várias dessas coisas que são esquisitas, mas a galera que é de ficção científica, a gente só gosta e acabou, sabe assim? É diferente, por exemplo, pra mim, de um Senhor dos Anéis, que por mais que tenha muita fantasia e tal, ainda assim é uma fantasia que as pessoas estão acostumadas. Tem guerreiro medieval, né? Fantasia, não tem idade média na... Vocês entendem, porra. Você tem cavaleiros, anões, magos, mas é o tipo de fantasia que a gente já tá acostumado a ver desde livrinho de criança, sabe assim? O guerreiro foi salvar a princesa e veio o dragão e tal, sabe assim? Desde criança a gente não vê, não, tem aqueles seres, os Harkonnen, eles não têm cabelos e sobrancelhas e o barão deles flutua como um balão e vai... É muito estranho. Eu acho que essa estética, somada a, vamos dizer também, estética do jeito de se contar a história do Villeneuve, afastaria um grande público. Por que eu tô falando isso aqui? Porque às vezes eu falo assim, caraca, um filmão, um clássico, e a pessoa vai ver e vai ficar, porra, o Gaveta falou que isso aqui era um clássico, era não sei o que, e não é isso tudo. Eu só achei o filme estranho. E é normal disso acontecer assim. Nem todo mundo que tá aqui assistindo o canal Gaveta é ultra nerd, sabe? A gente tem que entender que por mais que às vezes um filme faça muito sucesso, filmes têm públicos. Não é qualquer público que vai aceitar anime, não é qualquer público que vai aceitar ficção científica pesada como é Duna. Tô dando a minha opinião, tá? De repente ele quer fazer o visual não ficar tão estranho assim pras pessoas, faz o vilão usar manual. Nesse caso, eu acho que manual não funcionaria. Mas se você mora aqui na Terra, é mais pra você. Até de você ver o histórico, né, de quem já fez aí tratamento com manual, você vê que vai revertendo o processo. E por que funciona? Porque não é um produto, é um tratamento médico que você vai fazer lá no site. E aí tu vai preencher formulário, vão ver todo o seu histórico, não sei o quê. E aí vão passar produtos destinados a você que você recebe em casa. Uma caixinha que nem essa aqui.
discreto, começa a fazer o tratamento e depois de alguns meses você vai ver o resultado. E ainda se tu usa o meu cupom 40 Cinema Gaveta, você tem 40% de desconto na primeira entrega. Olha aí. Não deixa o seu visual ir pra um Harkonnen, quer dizer, a não ser que você queira, mas caso você não queira, que você quer ficar mais cabeludo como Paul Atreides, manual. Mas enfim, eu tô falando de toda a estética do Duna ser um pouco mais séria, um pouco mais sóbria, como é grande parte do cinema do Villeneuve. E eu acho que isso daí é um bom pretexto pra eu falar sobre o jeito dele de fazer filme. Que eu acho que não à toa ele escolheu Duna pra fazer. É uma pessoa que gosta muito do espetáculo audiovisual, vídeo Blade Runner 2049, mas ele gosta muito de ambiguidade. E isso daí é uma coisa que você vai ver muito em vídeos que estão falando sobre o estilo do Denis Villeneuve. Tá certo ou isso tá errado? Isso é bom ou isso é mal? Sabe? Isso tem resposta ou não tem resposta? Você fica naquele meio do caminho assim. Ele gosta muito disso. E você vê isso muito nos outros filmes dele. Eu lembro que eu vi Os Suspeitos. Amo esse filme, amo esse filme. Acho que foi o primeiro filme do Villeneuve que eu vi. Tem uma coisa meio bizarra acontecendo ali, o personagem do Hugh Jackman tá fazendo, que você, é aquele mesmo tempo, você meio que condena, mas você fica, mas será que eu faria diferente? Será que você faria diferente? Será que numa situação extrema você faria alguma coisa que é considerada imoral ou não certo, sabe assim? O cara gosta de te desafiar e te empurrar pra esse meio do caminho. Eu vejo isso em Nome Duplicado, eu vejo isso em Sicário, vi isso no Blade Runner também e eu estou vendo agora em Duna. Aliás, o portfólio desse cara, né, especialmente depois que ele engatou ali ficção científica, a chegada Blade Runner, Duna, porra. Isso sem falar que o Villeneuve também fez o pedido de like. Esse filme dele é muito bom, porque ele não é ambíguo, ele é reto. É pra você deixar um like quando eu pedir. Se você apertar um like agora assim, ó, pum, você entende o filme. Agora, na hora, assim. E aí se você se inscrever no canal, é um outro filme. É um outro filme a longo prazo, melhor e mais poderoso ainda, tal. Mas o like já vou ficar muito feliz. Enfim, mas eu acho que ele foi pra esse lado dúbio, que é o que tá no livro, ok que tá no livro, mas é uma coisa que a gente não viu tanto no primeiro filme, a gente vê nesse, e isso pra mim deu muito sentido pra esse segundo filme, que é a ambiguidade desse lance do Messias. O cara é o Salvador ou o cara não é o Salvador? Essa necessidade das pessoas de terem um Salvador. Você tá sentindo que o tema tá começando a ficar contemporâneo? É. Eu vou dizer até isso, a gente tava começando a dizer no cinema. Você acha que o filme, por ele ter tido atraso e tal, e atrasar o lançamento dele, e ter rolado todas essas guerras recentes que estão rolando agora, e eu estou falando aqui de Oriente Médio, de uma certa forma bizarra, beneficiou o filme, que deixou o filme mais contemporâneo. E desse lance de quando você tem pessoas que querem a confirmação de que aquela pessoa é o seu salvador, não, esse é o meu salvador. Até quando a pessoa faz errado, parece que tá certo. Não, isso daí é porque, tá vendo? Falou isso que é porque tinha que ter falado isso. Tá escrito na profecia, só faltou falar assim. Foi Jesus que disse, não sou eu, não. Isso é tão atual, e eu achei que isso deu um estofamento pro filme, sabe assim, dele não ficar só no vazio de coisas fantásticas, ao ponto que eu acho que justifica até as escolhas audiovisuais dele. O filme, ele é lindo de morrer, cinematografia é um esculacho, fotografia, edição, som, música, tudo, mas você nota como até as escolhas estéticas, elas têm uma função muito interligada com a história. Vou dar um exemplo. Tem uma cena lá na frente que você vai ver o Gigi Prime, né, o planeta dos Harkonnen lá, que são os vilões e tal. E o visual desse planeta é muito doido, porque quando eles vão pra uma arena assim, a luz que rola é uma cena toda preto e branco. E é um visual esquisito. Até o olho deles tá estranho. Eu falei, eu lembro que eu tava vendo o filme assim, eu falei, caraca, não é só um preto e branco. Sabe quando você vê a pessoa pela câmera de segurança, câmera noturna, né, tipo infravermelho, sei lá, que o olho preto fica ocupando o globo ocular inteiro, assim. E aí agora eu cheguei aqui pra falar do filme, fui ver um making-off do Denis Villeneuve e ele fala exatamente isso. He brought himself the idea of infrared cameras. In order to shoot this, which will bring black and white, that the skin will become translucid, milky, and the eyes will be suddenly very Persean, like reptilian. E aí tem o lado da sensação, que é muito do Villeneuve, ele é um cineasta de sensação, já vou chegar nisso. Que ele quer passar a sensação de estranheza, é um negócio meio alien, meio wow, mas ele também faz total sentido narrativo. No caso dos Harkonnen, por exemplo, é uma sociedade plástica, eles são mais secos, burocráticos, é um regime fascista, é como se a luz do local sugasse as cores. Por isso que é tudo monocromático, pragmático, e aquilo ali acabou. Tá entendendo que não é só uma escolha estética? Vamos fazer um visual esquisito pra alienígena. Ela tem um sentido prático, é meio antivida quase, né? Que é um contraste violentíssimo com Arrakis, por exemplo. É Arrakis ou Arrakis? Eu não sei. Foi de Duna? Desculpa, não sabia exatamente como é a pronúncia em português. É um deserto? Mas a cor é muito forte, aquele laranjão. Por mais que você esteja num local árido e calor e parece
parece que é inabitável, você tem vida ali, a vida é resiliente, tem a conexão. A escolha estética, ela não é aleatória. E essa parte visual me leva a discutir a polêmica que teve agora recente com o Denis Villeneuve. Primeiro, deixa eu botar a par quem não sabe, né? Ele deu uma entrevista recente e ele falou isso. Pra ser sincero, eu odeio diálogo. Diálogo é pra teatro e televisão. Eu não lembro de filmes por causa de boas falas. Lembro por causa de imagens impactantes. Não tenho o menor interesse em diálogo. Imagem e som. Esse é o poder do cinema. Mas é algo que ficou menos óbvio se você assistir aos filmes de hoje. O cinema foi corrompido pela televisão. No mundo dos sonhos, eu conseguiria fazer um filme legal que não parecesse um experimento, mas que também não tem uma palavra sequer. As pessoas sairiam do cinema pensando, peraí, não teve um diálogo nenhum, mas nem sentiriam falta. Primeiro, ele precisa ver um pouquinho do cinema recente. Tem um filme aí, Villeneuve, chamado Ninguém Vai Te Salvar. É um filme de Alien. Muita gente não gostou. Eu adorei. Eu sou mais fácil pra gostar de ficção e coisas malucas assim. É um filme que muita gente não reparou. É um filme que não tem diálogo. Ele tem um diálogo, ou uma frase, ou uma coisa que fala no meio do filme e tem um propósito pra que isso aconteça. Mas é óbvio que depois que o cara falou isso, teve uma revolta. Ah, como assim o cinema não é diálogo? O cinema é diálogo sim! E aí começaram a mostrar diálogos clássicos e filmes que você lembra só pelo diálogo. Claro, tem 1 milhão de filmes que se lembra só pelo diálogo. Me Chame Pelo Seu Nome. A melhor parte do filme é o diálogo que tem no final do pai dele. Filmes do Tarantino, enfim. Mas, depois eu parando pra pensar e relendo isso daqui, assim, eu acho que a gente tá levando pro lado errado esse comentário aqui do Villeneuve. Eu não acho que a gente tem que levar essa fala dele como uma verdade absoluta que ele quer botar pra todo mundo. Diálogo é subestimado, o cinema é isso. Eu acho que todo cinema tem que ser feito assim. Eu acho que ele tá falando pra ele. Tá entendendo? Eu odeio o diálogo. Pra mim, cinema é isso. Pra mim, cinema é imagem, som e acabou. E aí, a gente tem que falar sobre uma coisa que é expressão artística. Nem todo mundo se expressa da mesma forma. E não existe uma forma correta de se expressar. Não precisa nem pra arte louca, não. YouTube. Vai ter gente no YouTube que se expressa muito bem, sei lá, falando de frente pra câmera. E ainda assim, falando tem diferença. Tem gente que fala mais descontraído, fala piada, não sei o que lá. Eu me expresso muito através da minha edição de vídeo. Eu faço muitas piadas com edição de vídeo e o jeito como eu arrumo meus vídeos. É o jeito que eu arranjei de me expressar bem. Tem gente que é só falando, sem corte nenhum. Tem gente que é se expressando sério. Eu vou citar aqui o PH Santos, ele faz críticas maravilhosas, não sei o que, e ele fala sério. O PH é hilário. Tu conversar com ele, tu fica morrendo de rir. É um cara super engraçado, mas ele, quando ele vai falar de cinema, ele fala da forma séria. É o jeito que ele arranjou de se expressar. Tem gente que se expressa através de desenho. Pegar o canal Rabisco, né? E vários outros que são só de animações. É uma pessoa que queria falar pra câmera, mas ela quer desenhar e mostrar um desenho e falar isso daí pra câmera, sei lá. Cada pessoa se expressa melhor de uma forma. E a mesma coisa acontece no cinema. Tem gente que se expressa bem sendo muito ácido. A Greta Gerwig é uma pessoa que se expressa dessa forma. Tem gente que se expressa com animação. E tem gente que se expressa muito com experiência audiovisual, que é o caso do Denis Villeneuve. E eu entendo esse diálogo dele por essa perspectiva, sabe assim, cara, eu gosto muito de me expressar, às vezes sem fala, só uma imagem impactante, som, mas porque o mercado se viciou no diálogo porque tá viciado por causa da televisão, eu sou obrigado a ter que colocar um diálogo em todos os meus filmes, pelo menos um filme grande. Eu não vou poder fazer um filme grande, tipo Duna, e não colocar diálogo, e não parecer que é tipo um filme experimentalista. Até o filme do Alien que eu citei aqui como exemplo, ele pode ser encarado como um filme experimental. Eu entendi isso da fala dele. Posso estar errado, mas não acho que o cara foi tão prepotente falar que diálogos em todos os filmes não prestam. Acho que ele tá defendendo essa forma de expressão. E isso é muito latente no Duna. O Duna é uma construção de timing gloriosa, enquadramentos e escolhas artísticas que ele faz são lindas. E isso se reflete muito também na música. Não à toa quem faz a música do filme é o Hans Zimmer. E eu acho que demorou pra esses dois gênios criativos se encontrarem, porque tem tudo a ver. Tu pensar, o Villeneuve, ele gosta de criar esses momentos emocionais, audiovisuais. E o que é a música do Hans Zimmer? O Hans Zimmer é isso. O Hans Zimmer é muito diferente do John Williams, né? O John Williams é um excelente criador de temas. O Hans Zimmer é um excelente criador de climas. Desde os filmes dele com Nolan, agora com Villeneuve, não necessariamente você vai cantar um tema do Hans Zimmer, mas você vai lembrar do clima louco que você teve durante um filme que foi musicado por ele. E eu acho, inclusive, que esse estilo combina muito com o cinema ópera que o Villeneuve tá fazendo aqui com Duna. Pra mim já é um novo clássico, vou dizer assim, porque já tá se desenhando uma das grandes trilogias. Tô falando trilogia porque a gente sabe que vai ter um terceiro e tava esperando ver se ia fazer sucesso. Vai, gente, por favor, vai no cinema ver esse filme, vale a pena. Eu já consigo colocar ele ao lado de outras grandes produções de ficção científica, né, de fantasia. Inclusive, recentemente o Nolan elogiou o Villeneuve, comparando esse segundo filme a um Império Contra-Ataca. You know, if Dune Part 1 was Star Wars, this to me was
very much The Empire Strikes Back, which is my favorite of the Star Wars films. I just think it's an incredibly exciting expansion of all the things you introduced in the first one. E eu vou dizer, existem algumas similaridades nisso, não só porque também é o segundo filme de uma trilogia, não sei se o terceiro também vai ser maravilhoso, mas o segundo foi muito bom. Mas eu comparo, se você for ver pelo ponto de vista do quanto agrada. Olha o Império Contra-Ataca. Se você for ver Império Contra-Ataca, ele não é um filme... Todos os Star Wars são assim, né? Mas eu vou pegar o Império Contra-Ataca o melhor. Não é nenhum filme que é o melhor roteiro, a melhor atuação, a melhor cinematografia. Nada, não é melhor em nada. Então se você for ver a crítica da época de Império Contra-Ataca, vai ter gente falando assim, novo filme de ficção do George Lucas, é um bom filme, melhor do que o primeiro, tal, não sei o que, mas ninguém vai falar, caraca, é um filme que vai ficar marcado na história, porque não tinha como as pessoas preverem que esse filme ia ser o clássico que ele é hoje. I am your father. Eu sinto um pouco isso no Duna, parte 2, sabe assim? Não dá pra gente prever se ele vai ser um clássico. Pode não ser. A gente tá vendo daqui a 20 anos e fala, caraca, o cara falou que ia ser um clássico e não foi. Pode não ser, não tenho bola de cristal, não tô aqui pra prever. Eu tô dizendo que a impressão que eu tenho é, ele tem toda a condição pra isso. Mesmo que ele não seja o filme mais perfeito do mundo, vamos dizer assim, e eu acho que ele é muito certinho em várias coisas, mesmo na parte técnica assim, ele tem esse lance de agradar, e é que só com o tempo a gente vai ver se o público vai gostar ou não, vai comprar o barulho ou não. Eu tô falando isso porque tem todo esse embate do virtuosismo audiovisual que você vê no Duna, disso ser ou não sinônimo de um filme bom. Às vezes o filme é bonito e ele é ruim, e as pessoas simplesmente não gostam. E filme que foi bonito, e às vezes ele fez sucesso porque ele é bonito. Avatar. A história do Avatar é incrível, impressionante, não, mas ele foi tão mágico na criação do mundo dele que as pessoas amaram, eu incluso. Mas desses filmes que perduram, e aí eu vou citar o Star Wars, eles perduram não só pela parte técnica, eles perduram pela história te engajar e você gostar daquilo, às vezes você não sabe por quê. Por que eu gosto do Jedi? Por que eu gosto de Star Wars? Cara, nem sei. Tem muita gente que odeia Star Wars. Sempre quando eu falo de Star Wars aqui no canal, tem uma galerinha que vocês são todos insuportáveis. Ai, Star Wars é muito chato. Ai, Star Wars é horrível. Pronto, falei. Uau! Que diferentão você, uau! Muita gente gosta de Star Wars, eu incluso. E a gente não sabe nem explicar por quê. Eu sinto que muita gente vai ter essa empatia por Duna por isso, e muita gente não vai gostar também por isso, não bateu e simplesmente não vai gostar. Não tô incluindo aqui os fãs que leram os livros, que a galera que lê o livro vai ter orgasmos vendo esse filme. Ele é nerdão. Mas esse filme, ele não é só melhor porque ele amarra essa narrativa do Salvador e você tem todos esses conflitos e tal, não sei o quê. Mas ao contrário do primeiro filme, esse filme tem um final satisfatório. Quando eu falei do primeiro filme aqui no canal, eu tinha falado bastante disso. Cara, eu não gostei do final, porque é muito coito interrompido. É muito... Acabou, sabe assim? E aí eu vi muita gente falando assim, gaveta, mas Senhor dos Anéis também é isso. Só fala merda. Não concordo. Eu acho bem diferente. Eu não tô falando acabar a grande história, mas você sentir que fechou um ciclo. Peter Jackson notou isso no Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Ele falou, cara, não vai fechar. O que ele fez? Ele criou um vilão. Ele criou aquele Uruk-hai mestre lá, aquele... Saruman. Né, que ele vai andando lá, vai caçando. Ele botou esse cara meio como um líder dos Uruk-hai. Botou ele pra matar o Boromir. O Boromir não morria por esse cara no livro. Mas no filme ele botou. Porque você tem que ter esse senso de justiça barra vingança barra fechamento. De uma batalha. Não acabou a guerra, mas acabou uma batalha, sabe assim? E a batalha é do bem contra o mal. No Duna, não tem isso. Ah, mas ele vai enfrentar um cara lá no final. Mas o cara era pra ser parceiro dele, sabe? A gente não sentiu que era o bem contra o mal, sabe? A gente não sentiu a vingança. A gente não sentiu nada disso. Era tipo uma aprovação dentro daquele grupo pra ele ser aceito dentro daquele grupo. Pra mim, teve essa sensação do tipo... Porra, mas não fechou uma historinha. Por isso que eu achei o final muito abrupto, muito... Cara, cria um artifício, pelo menos pra gerar um arquinho pra fechar. Não teve. O primeiro filme de Senhor dos Anéis, ele termina mais ou menos ali onde termina o primeiro livro também e tal, por ali. Já o primeiro filme do Duna não, ele termina, sei lá, no meio do livro. Esse agora já termina junto com o livro, pelo que me falaram. Eu não li o livro todo, mas me falaram que termina junto com o livro, então faz mais sentido. Ele deixa espaço aberto pro próximo filme, mas eu senti um clima de conclusão somado a um propósito do filme que eu gosto muito, que tem a ver com a filmografia do Villeneuve, a ambiguidade. O Paul Atreides tá fazendo certo ou tá fazendo errado? Ele vai tentar ser o Messias ou ele não vai tentar ser o Messias? Ele tem um conflito com isso o filme inteiro. Eu gosto muito disso. Deixa o filme muito mágico. Se esse filme tivesse saído antes, ele tava concorrendo com as melhores edições do ano. Ele vai concorrer a próximo ano. Vai. Outra coisa que ele vai concorrer são os melhores efeitos. Caraca, parece que só melhora os efeitos desse filme. Impressionante. Seu Villeneuve, o senhor tá de parabéns. Assim como você que ficou até o final do vídeo aqui, que eu vou te mandar um beijo bem forte na bundinha, assim, ó.